Paz. Graça e paz, amados irmãos. Boa noite. Senhor amado, Pai querido. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos reunidos junto com os irmãos. Senhor, o Senhor está falando conosco. Senhor, nós podemos sentir a Tua presença em nós. Podemos sentir o Senhor falar ao nosso coração. Ó Senhor, te pedimos a bênção, Senhor, para esse momento do estudo da palavra. Que Teu Espírito conduza essa comunhão, que Teu Espírito conduza a interpretação da Bíblia e o falar. Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, unja a minha boca. Senhor, unja o ouvido dos irmãos. Ó Senhor, e guarde essa palavra no nosso coração. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós amarramos toda oposição maligna. Todo dardo que Satanás em oculto tenta disparar, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós queremos estar completamente na Tua presença. Senhor, não queremos estar aqui de corpo presente, mas com uma mente longe, ou com uma mente tomada por turbilhões de pensamento. Senhor, que possamos estar por completos aos Teus pés, ouvindo o Teu ensinamento. É o que te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, nós estamos estudando Isaías capítulo 8. Não sei se vocês se lembram, mas nós já tivemos uma mensagem inicial, do capítulo 8 de Isaías. E esse capítulo, ele aborda alguns assuntos. E hoje nós vamos ver um assunto que é referente ao Messias. E antes de adentrar no texto, gostaria só de fazer um panorama de qual que é o cenário de Isaías capítulo 8. Tá? Na verdade, Isaías capítulo 8, ele é a continuação do 7. Embora seja muito bom nós termos a divisão da Bíblia em capítulos, isso foi feito no século XII, depois no século XV foi feito em versículo. Isso é muito bom, se a gente falar lá em Isaías 8, versículo 15, fica fácil de achar, de encontrar. Mas isso pode nos dar a sensação que são histórias ou contextos diferentes. E esse daqui é um dos casos. Isaías 7 e 8 não são separados, é a continuação. E qual que é a história? O que aconteceu no capítulo 7? Não sei se os irmãos se lembram. O reino de Israel, havia uma divisão. Israel, eles tinham 10 tribos. E o reino de Judá tinha 2 tribos. Então tinha Judá e Benjamim. E os dois reinos, ou os dois povos que tinham aliança com Deus, eles estavam indo mal. Mas o reino de Israel estava indo bem pior. E ele estava indo tão pior que ele fez aliança com o reino da Síria para destruir os seus irmãos, o reino de Judá. E quando saiu a notícia, a Israel fez aliança com a Síria, vem vindo contra Judá, o rei tremeu. O povo ficou em pânico. Bateu o desespero. E nesse momento o profeta Isaías ele traz e fala: não tema esses 2 tições. Ele falou: eles vão ser apagados. Não precisa ficar com medo. O Senhor vai entrar na peleja. Mas mesmo assim, a gente pode ver isso até no 7:6. Olha aí na sua Bíblia, Isaías 7, versículo 6. Vamos ver. Olha qual foi a trama entre os 2 reinos. Isaías 7:6. Subamos contra Judá e amedrontemo e conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele
o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor, Deus, isso não subsidirá, nem tampouco acontecerá. Então a palavra do Senhor veio, isso não vai acontecer. Esses são seus planos, mas isso não vai acontecer. E o rei ali era o rei Acaz. E era um homem incrédulo. Ele não confiou na promessa do Senhor. Então ele vai e procura o rei da Assíria, agora com A, Assíria. Ele leva até mesmo alguns presentes da casa de Deus, do templo de Deus, ali para tentar comprar um favor. A situação está feia para o meu lado, por favor, faça uma intervenção militar. E porque ele não confiou na palavra do Senhor. Então, esse é o cenário. Um rei medroso, que não confia na palavra do Senhor, que faz aliança com outro povo, e o Senhor fala para ele, porque você foi buscar aliança com esse povo, agora esse povo que tem uma estrutura militar maior, eles vão vir e vão destruir vocês. Vão levar vocês cativos. E realmente isso aconteceu. E o que eu gostaria de destacar nessa abertura é porque Deus não queria que o país de Judá, a cidade de Judá, fosse destruída. Qual que era o interesse em Deus em preservar o reino de Judá? Alguém tem algum palpite? Oi? O descendente. Boa, Zé. Havia uma promessa do Senhor. Vamos abrir lá em 2 Samuel? 2 Samuel 7:16. Diz assim: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu reino será estabelecido para sempre. Então o Senhor havia feito uma promessa para Davi, que o reino não sairá da mão dele. E também nós temos uma profecia lá em Salmos 89. Por favor, irmãos, abram lá. Salmos 89. O 35 ao 37. Olha o que é nos dito. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como o testemunho no espaço. A testemunha no espaço. Então, havia promessa que o reino, o Messias, ele ia vir da tribo de Judá. Então, isso mostra como era loucura o próprio povo de Deus ir contra os seus irmãos e tentar destruir o povo de Judá. Como ela era loucura isso. E por isso o Senhor intervém aí no conflito e fala, não vai acontecer nada. Então, eles só não marchavam contra o próprio povo, mas eles iam contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Agora, entrando no ponto da mensagem, a promessa, no capítulo 7, foi prometido Emanuel. Note aí na sua Bíblia, Isaías 7, nós vamos ler do 10 ao 16, tá bom? Isaías 7, do 10 ao 16. Vamos fazer assim, eu leio uma parte, os irmãos leem a segunda. Tá? Só a primeira eu vou ler inteiro, porque é curtinho. Tá? Depois no 11 os irmãos leem. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor
teu Deus um sinal. Acás, porém, disse: não obedecereis, nem entrarei. Então disse o profeta: ouvi agora. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Os irmãos, leem 16. Então, o que a palavra é dita aqui acá? Falou assim, pede um sinal. Pode ser aí, na terra, nas profundezas, em cima, nas alturas. E ele fala, não vou pedir. Mas isso é disfarçando uma incredulidade. E daí o profeta fala, mesmo você não pedindo sinal, o Senhor fala que vai te dar um sinal. E uma virgem vai conceber. E o nome desse menino vai ser Emanuel. O que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Oh, que maravilha! Emanuel. Emanuel significa que o Senhor está conosco. O Senhor nos está abraçando. Essa proximidade que o Dri falou na introdução, essas barreiras foram tiradas. Então eu estou próximo, o Emanuel. Deus está conosco. Oxe, nosso coração se alegra. Saber que nosso Deus é Emanuel. Ele está conosco. Amém? Agora, nós vamos ter, no capítulo 8, na continuação, a profecia ainda continua sobre o Messias. Tá? E a gente vai ler do 1 ao 6. Capítulo 8, do 1 ao 6. Tá? Eu leio a primeira parte e os irmãos a segunda. Disse-me também o Senhor. Tomai para isso contigo testemunhas fidedignas. Fui ter com a profetisa. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, falou-me ainda o Senhor dizendo: Agora nós vamos ler do 12 ao 14, tá bom? Ainda continua falando sobre o Messias. Não chamais conjuração a todo quanto esse povo chama conjuração. Ao Senhor dos Exércitos, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel.
Então, aqui nós temos um texto que, sinceramente, com muita ajuda do Espírito Santo, para entendermos. Essa profecia sobre o Messias, ela não está tão clara quanto no capítulo 7, sobre o Emanuel. E aqui, até mesmo alguns irmãos têm opiniões diferentes. Por quê? Porque Isaías, ele profecia em paralelismo. Quer dizer isso? Ele profetiza para o seu tempo, para o cativeiro que vai acontecer, para o Messias e para o reino milenar. Então, tem aí por tempos diferentes. E fica difícil, temos que estar muito atento para entender qual profecia para qual tempo Isaías está falando. Alguns irmãos, eles interpretam que Isaías, ele teve realmente um filho, que foi esse que ganhou esse nome aqui, rápido, despojo, presa, segura. Que a palavra original é Mal Salar Hasba. Então, alguns irmãos falam que esse realmente foi o filho de Isaías que ganhou esse nome. Tem um irmão que chama Robert Gouvet. Ele foi um irmão do final do século XVIII. Ele foi um irmão inglês. E ele tem uma interpretação desse texto que, na verdade, Isaías ele teve realmente um filho com uma profetisa virgem. Só que esse filho, ele recebeu, a mesma pessoa recebeu 2 nomes. O primeiro nome era Emanuel e o segundo nome era o Maer Sal Habas, ou rápido, despojo, presa, segura. E em muita comunhão com os irmãos para preparar a mensagem, nós entendemos que essa interpretação está correta. Mas independente se nos dias de Isaías ele teve um filho ou 2, o que nós vamos analisar é o presente e o futuro com o Messias. Então, o que aconteceu no tempo de Isaías, se ele foi um menino ou 2 meninos, mas o que aconteceu no tempo dele era uma figura do que havia de vir. E nós vamos falar no que há de vir, ou que veio, no Messias que veio e no Messias que morreu por nós. Tá? Então, na interpretação do irmão, uma criança, então ele teve realmente uma criança, que ora ele tem o nome de Emanuel e ora ele tem o nome de rápido, despojo, presa, segura, que também significa que a destruição é iminente. Então, diferente de Emanuel, esse é uma profecia do Messias que a destruição ia vir. Ia vir para quem? Para aqueles que não crescem nele. Tá? E é esse o ponto principal da mensagem de hoje. Porque nós falamos que esse rápido despojo, presa segura, ou a destruição iminente, ele é uma profecia do Messias. Porque note no seu texto que quem ia gerar esse menino? A moça, qual que era o encargo dela? Não sei se a gente pode chamar de profissão, mas o que ela era? Profetisa. O ofício. O ofício dela era uma profetisa. E era uma virgem profetisa. E Jesus, é claro que Isaías teve ali a relação e gerou um filho. E agora olhando para a história de Jesus. Jesus, por meio do Espírito Santo, ele foi concebido no Mar Verde. E essa virgem, Maria, ela era profetisa. Embora isso cause muito espanto nos irmãos, se você abrir Lucas 1, do versículo 46 ao 55, vai ter o canto de Maria. E ali ela faz algumas profecias. No cântico de Maria, há algumas profecias. Não sei se o relato do cântico está ali só no livro de Lucas.
se foi um momento de profecia de Maria, se era o ofício dela no dia a dia, ou se o Espírito conduziu aquele momento. Mas o que é maravilhoso é que o que aconteceu no cenário de Isaías acontece no tempo de Jesus. A virgem é concebida, uma virgem com a profecia concebe um filho por meio do Espírito Santo. Tá? O texto lá, Maria vai falar profecias sobre como ela ia ser bem-aventurada entre as mulheres, como ela ia ser notória entre as mulheres por ter concebido o Filho de Deus. Ela faz algumas profecias como o Senhor ia desprezar os ricos, ia encher os pobres de bênção. Então tem algumas profecias ali. Então nós entendemos que esse menino se concretizou em Jesus. O mal salar rasdas, o rápido despojo, presa segura. E você note que no final do texto que nós lemos, do versículo 14, ele vai falar que esse menino também é comparado a uma pedra. É diferente, né, falar que ele é comparado a uma pedra de tropeço. Uma hora ele é Deus conosco, mas outra hora ele é pedra de tropeço. Isso pode nos dar até uma confusão mental. Mas, à luz de alguns textos, gostaria de convidar os irmãos para abrir alguns versículos para a gente entender um pouco mais do que a Bíblia fala a respeito de Jesus. O primeiro texto é lá em Mateus. Nós vamos ver em Mateus 1, versículo 20, como realmente a profecia do Emanuel aconteceu. Então lá, Mateus 1, do versículo 20 ao 23. Vamos fazer da mesma forma? Eu leio uma parte dos irmãos a seguinte. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Amém. Então, aqui nós vemos o cumprimento da profecia. Aconteceu lá no tempo de Isaías. O Emanuel nasceu. E o anjo aparece ali para José num tempo. E qual que é a profecia aqui que o anjo fala que... Ele fala no versículo 22. Que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? Isaías. Então ele está referenciando justamente o texto que nós estamos estudando. Então, aquilo que foi dito lá está se cumprindo aqui. Então recebe ela como esposa, mas ela tá no ventre dela tem um filho que foi gerado pelo Espírito Santo, que é o Emanuel. Agora vamos ver o Lucas 2. Lucas 2, versículo 34. Eu vou ler a primeira parte, os irmãos assim. Tá? Aqui nós vamos ver a bênção de Simeão. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino:
Poxa, então aqui nós vimos o Emanuel, mas também nós vemos uma outra forma do Senhor. Vai ser, está destinado para o levantamento, mas também para a ruína do povo. Ou seja, aqueles que receberem, ele vai ser Deus conosco. Mas aqueles que rejeitaram, ele vai ser a destruição iminente. Vamos ver um pouco o que Paulo fala sobre isso em Romanos. Romanos 9. Então, lembra que nós vimos no texto sobre a pedra de tropeço? Agora, o Paulo vai explorar um pouco aqui na carta aos Romanos. Nós vamos ler do 30 ao 33. Romanos 9, do 30 ao 33. Que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justificação? E Israel, que buscava a lei de justiça? Por quê? Por que não decorreu da fé? Como está escrito: Então aqui nós vemos Paulo falando de quem? De Jesus. Que ele pode ser, é uma bênção para aqueles que creem. Ele não vai ser nem confundido. Mas para aqueles que eles não creem ou que forem contra ele, isso vai ser uma pedra de tropeço. E agora, a última parte aqui, para entender um pouco melhor esse texto, 1 Pedro. Primeira Pedro 2, do 6 ao 8. Tá? Pois isso está na Escritura. Para vós outros, portanto, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então aqui Pedro ele vai falar que aqueles que não foram obedientes à palavra, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Por quê? Porque a Escritura, ela falava do Messias. E o Messias veio, o Emanuel veio. Mas eles não creram, assim como Acás, eles não ouviram a palavra, não deu ouvido à palavra de Deus, ou desprezaram a palavra de Deus. Então, nesse caso, eles tropeçaram na pedra, que era para ser a pedra angular, a pedra que é inabalável, foi uma pedra de tropeço para ele. E note que aí no versículo 8, ele fala assim: pedra de tropeço e rocha de ofensa. Tá? Vamos voltar lá no nosso texto de Isaías 8?
Isaías 8, olha o que ele fala no versículo 14. Ele será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Exatamente o texto que Pedro estava descrevendo. Mas aqui Pedro está falando de Jesus. Então ele está falando que esse menino que a profetisa ia gerar, ele ia ser a pedra de tropeço. Mas ele é uma rocha inabalável. Como entender que o Deus que está conosco, um Deus amoroso, ele pode ser um Deus que pode ser a destruição iminente? Como entender isso? E um bom exemplo, irmãos, imagina uma pedra bem densa, bem maciça aí. Vai imaginando. Agora imagina essa pedra bem maior. Agora imagina essa pedra maior ainda, maior que uma montanha. Agora maior que uma montanha ainda. Uma montanha que você não consegue ver o topo. E é algo bem densa. É uma pedra tão densa que o homem ele não consegue explodir, como eles fazem aí para extrair minério. Ele não consegue explodir. Ela é inabalável. É uma pedra que o vento pode soprar nela e ela vai ficar ali, imóvel. E daí, essa pedra, ela acaba te irritando. Você passa ali e você fala, eu sou contra essa pedra. Eu sou contra essa pedra, eu quero tirar essa pedra daí. Mas essa pedra é inabalável. Então eu pego lá o meu carro, coloco toda a velocidade, coloco a última marcha e vou em direção a essa pedra. E eu vou em direção a essa pedra. E eu bato com tudo nessa pedra. O que vai acontecer? Vai se arrebentar. É isso que a profecia fala sobre a destruição iminente. Aqueles que se opor à vontade do Senhor, aquele que se opor à palavra do Senhor, a destruição iminente. Não porque Deus é cruel ou porque Deus quer o mal, é porque eles estão indo contra a vontade do Senhor. Então isso traz uma destruição. Então ir contra o falar do Senhor e contra a vontade do Senhor na sua vida, amado irmão, isso traz uma destruição iminente. Mas se você dá ouvido ao Senhor, você vai conhecer o Emmanuel. Você vai conhecer o Deus conosco. O Deus que está presente. O Deus que fala, nem precisa lutar que a peleja já vai ser minha. Deixa comigo. Às vezes ele vai falar, você vai lutar, filho, mas eu vou estar aqui. Eu vou te dar espada e escudo. Vou te dar o kit completo. Mas hoje você vai precisar lutar. Mas o Senhor está conosco. Então, essa é uma característica do nosso Senhor. E por isso que o Senhor fala na Escritura, tema a mim. Não tema o maligno, mas tema a mim. Por quê? Porque realmente o Senhor pode... Se nós não darmos ouvido ao falar do Senhor, nós seremos destruídos, irmãos. É como entrar num carro com Satanás em direção a essa rocha inabalável. Vai dar PT no carro, vai todo mundo para o inferno. Não tem como. Essa rocha é inabalável. Se você quiser experimentar o Emmanuel, você tem que estar lá em cima da rocha. Firmado na rocha, sentado lá. Pode bater o quanto for, ela não vai tremer. Vamos estar bem seguros em cima dessa rocha, que é o nosso Jesus. E agora, no texto, Acaz não creu. O povo não creu. E eles tiveram ainda um plano maligno de se juntar a outra nação e tentar destruir a palavra de Deus. E o que ia acontecer? A destruição ia ser iminente. Eles iam ser destruídos. Não adianta ir contra a palavra do Senhor. Até hoje, Israel paga por esse erro. Como assim? Quando nós nos referimos ao povo que fez uma aliança com Deus, nós nos referimos a quem? Aos judeus. Por que os judeus? Que é o que sobrou. O que aconteceu com as 10 tribos de Israel? Sumiu. Ninguém sabe onde foram destruídos.
Em Apocalipse vai ter uma profecia que Deus vai juntar eles de novo. Mas eles vão esperar a segunda vinda do Messias para que possa juntar a tribo de novo. Até hoje eles pagam por essa escolha, por ir contra a vontade de Deus, por tentar impedir a nação que o Messias ia vir. Então, a referência hoje do povo que teve uma aliança com Deus é o povo judeu, e não mais o povo de Israel, mas é os judeus, o que sobrou da nação. E uma pergunta: a aliança com Davi falou que o reino jamais sairia da mão dele, do povo dele, da descendência dele. Tem alguém hoje lá do povo de Judá reinando lá em Israel? Hoje. Tá? Difícil, né? Não sabendo nem quem está lá se é judeu. Mas agora eu vou fazer outra pergunta para os irmãos. Tem alguém da descendência de Davi reinando nos altos céus? Está à direita de Deus, do Pai? Está da descendência de Deus. A promessa foi cumprida. E ele é eterno. A profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu em Jesus. Ele está reinando. E o reino é eterno. Poxa, que ânimo. Então, diferente de Josué e Caleb, não sei se os irmãos lembram, lá em Josué e Caleb, quando eles têm a promessa da terra prometida, o que eles fazem? Eles entram na guerra para que a vontade do Senhor se cumpra. Que a palavra do Deus do Senhor, que a terra prometida seja deles, eles vão guerrear para que a palavra se cumpra. Mas o povo de Israel aqui fez o contrário. Eles quiseram fazer uma guerra contra a palavra do Senhor. E é claro que a destruição ia ser certa. E agora, o último ponto da mensagem, amado. Gostaria de destacar o versículo 6. 2 motivos levou o povo a desprezar o Messias. O primeiro dele, em vista de esse povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente. Então, tinha água lá de Siloé, era uma água que saía lá de Jerusalém e ela percorria. E no tempo de Jesus eles usavam para fazer um ritual de limpeza ali antes de entrar no templo. E aqui o profeta fala que eles desprezaram essa água. E não sei se os irmãos lembram, tem alguma história de Jesus nesse templo de Siloé? Tem lá em João 9, vai falar de um cego de nascença. E os discípulos perguntam, por que? Jesus, por que ele está cego? Quem pecou? Ele falou, o pai, a mãe, ele, o que aconteceu? Fala, não, ninguém pecou, isso é para a glória de Deus. E Jesus vai lá, pega a saliva, põe ali na areia, na terra, põe no olho dele e pede para ele, vai lá e se lava os olhos no tanque de Siloé. E a hora que ele obedece a palavra, ele vai lá e lava o tanque, o que acontece? Ele enxerga. E fica feliz da vida. E ele passa a ver. E olha que interessante, a Isaías fala que eles desprezaram as águas de Siloé. E ali, o cego, ele obedece a Jesus. E ele aceita se lavar na água de Siloé. O próprio Messias, o próprio Emanuel, foi lá e deu a ordem, aceita a água. Aceita a água que corre grandamente aqui. E ele obedeceu, foi lá. E a hora que ele fez isso, ele olha o Deus conosco. O Emanuel está na frente dele. Poxa, amados, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós, mesmo que não enxergamos, mesmo que somos cegos de nascença, mas o Senhor fala, larga isso, meu filho, e você obedece, vai lá e larga. O Senhor, depois que você obedece a palavra, o Senhor te tira a cegueira espiritual e você consegue ver o Emanuel, o Deus com você, e fala, obrigado, Senhor, por ter me libertado disso. Amados, não tenha medo de obedecer a voz do Senhor. Não tenha medo de obedecer o que o Senhor fala. Se o Senhor pediu, entrega isso, meu filho, entrega. Não seja resistente. Não vá contra a rocha.
Obedeça o Senhor e você vai ter o Senhor face a face. Você vai conhecer cada vez mais o Senhor, obedecendo a Ele. E depois, o cego ele passou por várias lutas, né? Ali começou uma perseguição e todo mundo falando que ele era cego coisa nenhuma, que ele disfarçou e foi um reboliço todo. Mas aqueles que perseguiam, eles estavam desprezando as águas, assim como desprezaram no tempo de Isaías. Eles continuavam desprezando. Mas aquele cego de nascença aceitou o Emanuel. E ele conheceu o Emanuel, assim como muitos outros. Mas alguns desprezaram. E esses conheceram a destruição iminente. E o segundo ponto, irmãos, e agora em reta final, é aqui no final do versículo 6. O primeiro foi porque desprezaram a água. E o segundo, e se, a parte B aí, tá vendo no versículo 6? E se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Olha o segundo ponto. Um é porque desprezou, o outro é por ser covarde, por estar com medo. Então a destruição ia vir porque eles eram covardes, porque eles não se apegaram à promessa do Senhor, porque eles não deram ouvido ao que o profeta falou. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmão. O Senhor fez uma promessa para vocês? O Senhor prometeu algo, não em particular, mas na Escritura, Ele fez alguma promessa para você? Lembra de alguma? Gostaria de convidar os irmãos a abrir Romanos 8. Vamos ver uma promessa aí. A própria Escritura nos fala. Olha o que ele fala aqui Nós vamos ler do 12 ao 17. Eu leio a primeira parte e os irmãos a segunda, tá? Assim, pois, irmãos, porque se viverdes segundo a carne, pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os irmãos leem o 15. O próprio Espírito testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Somos filhos, Aqui Paulo ele vai falar no começo sobre você ir a favor ou contra a rocha. Mas se você aceitou essa rocha e por meio de adoção, você pode falar Abba Pai. E daí ele fala algo maravilhoso. Se ele é seu pai, você passa a ter direito à herança. Irmãos, o nosso pai é pobre. Tem algum dinheiro nesse mundo que é maior que a riqueza do nosso pai? Então, tudo que existe nesse mundo foi criado por meio da sua palavra. E a própria Escritura está falando que nós seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Poxa, é pouca coisa isso? Isso é tudo. A palavra está nos dizendo isso. Amados, nós vamos desprezar. Nós vamos ir contra essa promessa. Nós vamos ir contra Jesus. Ou nós vamos aceitar o Emanuel, o Deus conosco. E
Mas os nossos dias são difíceis. A luta é difícil. Você ter o tal todo tempo o ânimo. Satanás é astuto. Ele tenta a todo momento te derrubar, tenta te convencer a ir contra a rocha. Fala, entra aqui no carro que a gente vai em direção àquela rocha inabalável lá que vai derrubar ela. E muitas vezes nós entramos de carona, gente. E acabamos dando mal. Mas o que eu gostaria de convidar os irmãos para abrir em Lucas. Jesus vai falar um pouco do cenário dos dias finais. Mas embora não é para assustar os irmãos, tá? Os dias vão ficar piores. Satanás vai atentar cada vez mais. E olha o que ele fala aí, nós vamos ler do 25 ao 28. Capítulo 21, Lucas 21, do 25 ao 28. Estou encerrando. Tá? Vou ler a primeira parte. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Agora, fazer uma breve prova. Então Jesus está falando aqui do que vai acontecer no tempo final. Ou seja, vai piorar. Os céus vão ser abalados. Tem pessoas que vão desmaiar. Os homens desmaiarão de terror. Ou seja, vai ficar pior. E daí a gente vai ler o versículo 28. O que fala no versículo 28? Fala, então faça um becker bem seguro. Cave um buraco. Entre na rocha. Se esconda bem. Vamos ver o que ele fala. Vamos ler. Juntos, irmãos. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, está indo tudo de mal a pior, mas nós vamos olhar no céu e falar, Emanuel, está chegando. Deus comigo vai ficar fácil. Se estivermos vivos até aquele dia, Ele vai ser o nosso Emanuel. Por que não vou temer? Porque Emanuel está comigo. Porque a rocha inabalável está ao meu favor. E a nossa redenção está chegando. Está na hora de entregar o plantão e desfrutar do herdeiro, de ser herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. É isso. Esse era o encargo da mensagem. E agora gostaria de terminar com uma pergunta. Quem é Jesus para você? Você já declarou que Ele é um Emanuel na sua vida? Você já reconheceu que Ele é Deus conosco? Você quer Jesus por completo na sua vida? Ou tem algumas áreas na sua vida que você fala, Senhor, aqui não. Aqui eu não concordo com o que você tem falado. Irmão, se tiver, derruba as barreiras. Sobe na rocha e fala, Senhor, quebra. Não quero ir contra a sua palavra. Trabalhe em mim por completo. Amém? A gente tem um louvor final. Enquanto os irmãos se preparam ali, gostaria de orar. Senhor amado. Ó Emanuel. Senhor, obrigado por estarmos aqui conosco. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por estar conosco. A rocha inabalável. Senhor, estamos firmados na rocha inabalável. Senhor, não há vento que pode pôr medo em nós. Senhor, não há demônio, Senhor, que nos coloque pavor. Porque ao nosso favor está o nosso Deus. Está o Criador dos céus e da terra. Senhor, e nenhuma criatura é maior que Ti, Senhor. Senhor, tire todo engano de Satanás da nossa mente.
Senhor, tira toda a falação maligna. Senhor, tire todo o terror, todo o desespero. Senhor, todo o pavor de coisas terrenas, Senhor. Senhor, que o nosso coração possa se apegar nas suas palavras. E que nós possamos conhecer cada vez o nosso Emanuel. Que nós possamos conhecer o Deus conosco, Senhor. Tire o medo do nosso coração. Tire a angústia, Senhor. A ansiedade, o desespero. Ó Senhor, a depressão que caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos abraçar o nosso Emanuel. Ó Senhor, traga tal verdade ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.